Boa tarde. Faz um dia chuvoso aqui em Curitiba, então eu vou tentar fazer esse vídeo aqui e espero que não tenha uma nova queda de energia, né? Senão a gente não vai conseguir fazer senão eu não vou conseguir fazer a abordagem desse livro aqui. Mas enfim, como eu havia dito, né? Eu falei que em algumas oportunidades eu iria apresentar um livro sobre uma temática da vez, uma temática que estivesse em voga em determinado momento. E hoje, né, eu vou trazer um livro, né, que conta a história da nossa tenra e jovem democracia. Muitas pessoas acham que tudo que deveria ter sido feito a respeito da dentro de uma sociedade democrática, né? Uma sociedade guiada, né, por princípios institucionais plenamente saudáveis, né? Muita gente acha que tudo já foi experimentado em termos de democracia, mas eu vou trazer um alerta de que o Brasil está começando a sua democracia, porque na linha histórica, 40 anos ou não significa quase nada, absolutamente nada. Então, a democracia está apenas começando, ela tem que se fortalecer e ela não deve estar a gosto ou à mercê do tirano da vez, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Então, o livro que eu vou te apresentar é esse livro aqui, ó. Diretas Já, 15 meses que abalaram a ditadura militar. Então, essa nova geração aí que veio aí fala com muita propriedade, como se elas fossem muito maduras, como se tivesse experimentado tudo, como se não deu certo a democracia, vamos voltar para um presidencialismo vertical novamente e autoritário, porque assim funcionava. É bem estranho, né? Mas enfim, esse livro aqui é um livro bem interessante, né? Ele conta várias histórias aqui, extremamente marcantes, né? E a história que esse livro aqui retrata, que é um livro aqui, né, mais uma vez eu vou mostrar aqui, escrito pelo próprio autor da emenda que levou o Brasil à redemocratização, que é Dante de Oliveira, e seu coautor também o Domingos Leonelli, né? Então, assim, essa trajetória começou no dia 2 de março de 1983, com 15 linhas e a assinatura de 23 senadores e 177 deputados. E ao longo de toda essa trajetória, houve vários percalços, né? E o impulso que o movimento pelas diretas já alcançou foi quando houve a adesão de Ulisses Guimarães, que era líder da principal agenda a principal legenda partidária da época, que era o PMDB, e que era o presidente do PMDB, né, Ulisses Guimarães, e propriamente o Lula, né, hoje o então presidente democraticamente eleito em nosso país.
era o presidente, né, do PT, né? Como o PT é um partido que tem dono, né? Não mudou muita coisa aqui. Estavam falando de preparar uma transição aí, para que para que haja uma nova diretriz no partido, para que eles escolham uma nova liderança, mas a gente sabe que enquanto o, o Lula estiver vivo, a liderança do PT não vai ser alterada de forma significativa, né? Mas uma das principais reflexões que se encontra nesse livro aqui será que o Congresso, né, de fato encontra ressonância na vontade popular, né? Então, assim, é hora de a gente refletir um pouco sobre os poderes do Congresso, se o Congresso pode mesmo legislar em causa própria, criar projetos de lei inconstitucionais que não cabem dentro das 4 linhas da Constituição. E se esses projetos são inconstitucionais, deve ter pesos e contrapesos. E eu acho que a gente pode fazer essa reflexão e este livro traz um pouco dessa reflexão, porque até a gente caminhar para a nossa democracia como ela é hoje, com as instituições todas funcionando, sem depender do humor do presidente, né? Seja ele Bolsonaro, seja ele Lula, seja ele lá quem for, né? Se existe freio, se existe limites constitucionais para os presidentes, por que não deve haver limites aos congressistas? Porque eles detêm muito dinheiro, porque o lobby que eles defendem no Congresso é muito forte? De maneira nenhuma. Então, assim, eu trago aqui o exemplo que no dia 24 de abril de 1984, o Congresso barrou a mudança que levaria o Brasil à redemocratização, né? Cadê a vontade do povo nisso? Né? Cadê a vontade do povo? Existiu vontade do povo nisso? Né? Será que é normal a gente fazer vistas grossas de um congresso que trabalha constantemente para impedir qualquer avanço e qualquer melhoria para o cidadão brasileiro, né? Um congresso que barrou iniciativas de acesso a alimentos, que tornaria a cesta básica muito mais barata e acessível para a população, um congresso que retirou o benefício de prestação continuada a pessoas extremamente vulneráveis, vítimas de deficiência física, deficiência mental, psiquiátrica, né? E foi até agora foi isso que o Congresso fez. O Congresso também, para quem aí ganha até 5 mil reais, teve que fazer, o governo teve que fazer algumas concessões ali, porque eles não permitiram, mas também não permitiram que houvesse essa isenção. Mas a cobrança
de imposto de 10% para quem não paga nada e ganha mais de 1 milhão por ano, né, foi barrada, né? Então, assim, a gente vê hoje uma distopia. Se antigamente as pessoas iam às ruas por causa de uma utopia, que era alcançar um estado pleno de democracia real, né? Hoje tem muitas pessoas que vão para a rua para desprezar sem ter conhecimento de nenhum, de absolutamente nada do que foi a luta pela redemocratização do país, né? Então, assim, é um registro extremamente grande, ele tem mais de 600 páginas, mas é uma visitação à história brasileira que não deve passar em branco. Então, Domingos Leonelli e Dante de Oliveira juntam assinaturas tete a tete ali nos corredores do Congresso, né, para engrossar o coro da democracia. Enquanto Newton Cruz, né, que é um general ultrajante aí, que seja lá que eu tenha, que ele já partiu também, enquanto esse cidadão aí, que gostava de andar de óculos escuros aí, decretou uma medida de emergência para impedir o povo de votar, né? Enquanto esses jovens deputados, o Domingos Leonelli, Dante de Oliveira, tentavam driblar, né, o autoritarismo do governo Figueiredo, essa figura execrável, né, aí fez coisas ultrajantes durante esse período, chancelado, né, por Figueiredo, né? E as coisas foram acontecendo dentro dessa dinâmica. Então, assim, o que a gente tem nessa fase da história brasileira? De um lado, nós temos sim projetos de poder por aqueles que estão encabeçando essa campanha pelas diretas já, que eles alternavam ali entre se juntar à população e fazer coro à democracia, mas já pensando lá na frente, nos seus projetos pessoais e tal, contra uma geração nova de deputados, que boa parte deles veio do movimento e estudantil, que tinha uma vaga ideia de transformação através da democracia. Então, um exemplo disso, né, é que no dia 15 de janeiro de 1985, uma dessas lideranças de renovação que surgiram, que é Lula, né, realizou a expulsão de 3 deputados, e olha só que curioso, ele realizou a expulsão de 3 deputados, Bete Mendes, José Eudes e Ayrton Soares. Justamente porque eles fizeram uma oposição a Lula, e como ele é dono proprietário dono e proprietário da sigla, né, de forma vitalícia, né, ele expulsou esses deputados por quê? Porque eles contrariaram Lula e recusaram apoiar Paulo Maluf, que tinha uma abertura, uma proximidade com o regime militar extremamente próxima, né? E ainda bem que esse equívoco cometido pelo PT não comprometeu de forma significativa a caminhada do Brasil rumo à democracia, mesmo que ela foi feita de forma lenta e gradual, né? Mas a gente tem alguns embates aí, e justamente por causa desse
jogo de poder, né? Que já estava dentro, né, dessa expectativa, né? Uma das coisas que atrapalhou muito a nossa democracia foi que o Fernando Henrique forçou a inconstitucionalidade de forma determinante para aprovar a sua própria reeleição. Desde quando isso foi feito, não foi possível desatar esse nó que traria uma alternância obrigatória, que ia evitar com que políticos fizessem carreira, né? Que eles fizessem o que eles tinham que fazer dentro do seu determinado mandato e não e fossem fazer outra coisa depois do seu mandato e pronto, e acabou, né? Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Nesse período aí é bom lembrar que a Globo se omitiu, né? E não transmitiu o comício da Praça da Sé, que foi um dos maiores comícios pelas diretas já, né? Uma vez que esse acontecimento foi transmitido, foi demonstrado pela TV Bandeirantes do João Saad, né? Que correu risco e foi lá e não só mostrou as imagens, como mostrou ao vivo e deu contexto do que realmente estava acontecendo ali. Então foi uma trajetória muito complicada, né? Houve intimidação ao senhor Diretas, que foi Ulisses Guimarães, né? Tanto que em um momento, né, de uma viagem de Ulisses Guimarães, ele tá lá em Teresina, né? E sabendo Tancredo que estava sendo grampeado, ele ele entra numa conversa ali com Ulisses Guimarães, que o mesmo tinha ligado para ele, e ele, para sair ali daquela saia curta, por saber que estava sendo grampeado, perguntou, curiosamente, perguntou para Ulisses Guimarães se ele tinha levado calção para aproveitar as praias de Teresina, né? O estado do Piauí tem sim praias, mas a cidade, a capital, Teresina, a praia mais próxima de Teresina ficava a 100 quilômetros, né? Então ele pegou e falou ali, né? E foi um momento bem engraçado, né? Porque com certeza gerou, hoje a gente ri, e na época deve ter gerado ali umas boas risadas ali, né? A quem incumbiram de fazer esse grampo, né? Ulisses Guimarães teve que se afastar por um certo momento da campanha de diretas já, que é uma história muito esquisita, muito estranha, que ele estava tomando um remédio errado, que continha a substância de lítio, que estava praticamente envenenando o Ulisses Guimarães, né? Então ele teve que se ausentar, trocar de médico, buscar outros tratamentos, porque a saúde dele estava sendo afetada por esses remédios receitados equivocadamente ou não para ele, né? Então daí Teotônio Vilela, conhecido também como Menestrel de Alagoas, que acabou virando até uma música de Milton Nascimento, com a célebre interpretação de Fafá de Belém, assumiu, né? E saiu de uma posição ali que era até meio pró-governo e arregaçou as mangas pela redemocratização do país. Então tem outra série
de curiosidades ali, inclusive uma entrevista com o Fernando Henrique, que ele disse que o personalismo sempre foi uma característica marcante dos petistas, né? Enquanto milhares de pessoas se reuniam na Praça da Sé, o PT ia lá para o Largo da Batata lá e fazia eles, né, a sua própria manifestação ali, separada dos outros, assim, né? Como se eles fossem, vamos dizer assim, uma, um, 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 um partido que estava com perspectivas muito é, mais modernas, muito mais avante do que os demais movimentos políticos que buscavam redemocratização do país também e tal. Isso daí foi registrado, né, na entrevista por Fernando Henrique, que isso sempre foi meio que uma característica, né, do, do, da dinâmica petista. Então, foi um processo muito difícil. Tinha 75 votos pelo PDS que estavam garantidos para permitir que o Brasil voltasse à democratização, mas de uma hora para outra, esse coeficiente de votos que era essencialmente extremamente importante para que acontecesse, caiu de 75 votos garantidos para 55 votos. Houve as abstenções, houve quem não compareceu à votação, e houve uma ressaca cívica enorme em 1984. E o processo foi acontecendo de forma lenta mesmo, né? E após, né, o Brasil, enfim, conseguir o direito ao voto, a redemocratização, através das diretas já, o que o último governo militar entregou para o Brasil foi, né, exatamente um país em frangalho. Não havia meios de acompanhar, não dava para saber o que de fato estava acontecendo, e o Brasil já começa a sua frágil democracia com sérios problemas estruturais, que até hoje o Brasil tenta sanar, tenta solucioná-los, né? Então, assim, de longe, essa ideia, essa perspectiva é de longe falaciosa, né? Esperar que haja intervenção militar para que tudo se corrija, sendo que boa parte dos problemas estruturais do Brasil, sim, ocorreram durante esse período. Eu vou abordar isso, que eu tenho outras literaturas que falam especificamente desse tema, mas eu estou falando aqui do movimento pelas diretas, né? Então a gente só está começando, tem que ter um freio, sim. Se o Congresso está agindo fora da constitucionalidade, eles têm que ser barrados, eles não podem votar o que eles querem, na hora que eles bem entenderem, fora do rito, não podem passar por cima de decisões judiciais da Suprema Corte, e não devem legislar em causa própria, prejudicando boa parte da população. Lembrando que boa parte de todas as votações, tudo que ia trazer certo alívio, certo benefício, certa alento à população que já paga uma quantidade exorbitante de impostos, o Congresso, em sua maioria, trabalhou contra isso, né?
Não preciso nem dizer aqui qual lado que impôs essa condição, e a gente espera por dias melhores e que sejam postas novamente na mesa o respeito às normas, às regras do jogo, né? As eleições foram acompanhadas por delegados internacionais, não houve nenhum tipo de prova cabal de fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, que é muito saudável, que é um exemplo para o mundo inteiro. E isso foi acompanhado por militares, isso foi acompanhado por delegados dos partidos. Então, assim, se apresentaram essa tese estapafúrdia, para você saiba que ela não corresponde à verdade e que ela não tem materialidade nenhuma que comprove que haja no nosso sistema eleitoral alguma irregularidade passiva de anular qualquer pleito, seja de governador, de presidente ou nas prefeituras. Então, assim, ficou um pouco extenso, eu vou parar por aqui e eu agradeço aí quem acompanhou. Desculpa a extensão, mas eu estou falando de um livro de mais de 600 páginas, então não deu para ser breve não, beleza? Mas valeu, obrigado. Então vamos olhar no olho de quem não dá valor, para quem não valoriza os princípios democráticos, e vamos dizer que eles são inalienáveis e ninguém vai abrir mão deles de forma nenhuma. Muito obrigado.